Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você também, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso completo de informática para concurso público aqui no YouTube, de graça, totalmente gratuito, também sendo replicado no Eu Vou Passar e lá no beabyte.com.br. Essa é a nossa aula de número 39 do módulo de planilhas eletrônicas. Nós vamos continuar as questões que estávamos enfrentando agora na questão de número 101, tá? Em primeiro lugar, gostaria de pedir a vocês desculpas por não ter colocado aulas nem na sexta-feira passada, nem na segunda-feira, dia 25 de maio, 24, 23, 22, nem na sexta-feira, dia 22 de maio, nem na segunda-feira, dia 25 de maio, porque eu estava doente. Primeiro eu participei de um evento fora de Recife, eu deixei gravado para colocar no vídeo, mas o vídeo acabou sendo, o vídeo dessa aula 39 acabou sendo corrompido, né? Ficou com um problema, não tive que gravar de novo, é o que eu estou fazendo agora, gravando novamente essa aula. E tenho duas questões muito interessantes, acredito que elas vão, assim como levou tempo para gravá-las na aula original, a gente vai levar um tempinho para explicá-las agora, porque são duas questões muito boas, a 101 e a 102, com níveis de dificuldade que não se encontram por aí tão facilmente, ok? Então, se você tentou fazer em casa a questão 101, tentou fazer em casa a questão 102 e se desesperou esperando por essa aula que tinha que ver, é agora a hora, a gente vai responder essas duas questões. E para aliviar o desespero do teu coração, essas questões não são comuns, tá? Elas não são realmente comuns. Só se você for fazer uma prova de auditor fiscal, uma coisa mais pesada, aí você vai enfrentar algo nesse nível, ok? Então vamos lá, vamos tirar as questões aqui, vamos tirar o nosso background. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a questão de número 101, observe a planilha a seguir, criada no Excel, um dos principais editores de planilha em uso nas empresas. E aí a gente vai ver a planilha no Excel, tá aqui, ok? E as perguntas sobre a planilha. Nas células E7, E8, E9 e E10 foi utilizada uma função que mostra o menor preço entre as cotações. Vou ter que sair, certo? Vou ter que sair. O menor preço entre as cotações dos fornecedores M1, M2 e M3. Então você acompanha aqui que nessas células aqui foram colocados os menores preços que se encontram na mesma linha. Há três fornecedores, M1, M2 e M3, ok? E o menor preço foi escolhido. Então eu tenho aqui 480, 520, 600. Foi escolhido 480, certo? Aqui 19 mil, 18 mil, 18.700. O menor é esse, 18 mil. Então essa coluna que aqui está, ela tem o menor preço. Então, ok, certo? Em E12 foi utilizada a soma para exibir a soma das células de E7 até E10. Então aqui existe a soma do que está aqui no mínimo, certo? E nas células F7 foi utilizado, nas células, está errado aqui, é na célula, mas tudo bem. F7 foi utilizada a função SI para indicar o fornecedor com o menor preço para o item proposto, utilizando o conceito de referência absoluta. Quer dizer, aqui foi utilizada uma função SI para aparecer aqui M1, para aparecer aqui M2, para aparecer aqui M3, de acordo com o menor valor. Então, o que provavelmente está acontecendo, não, o que realmente está acontecendo é que essa função SI, que está localizada aqui nessa célula, ela vai fazer um teste para saber se o valor menor é igual a esse cara ou a esse cara aqui, certo? E claro que a resposta vai aparecer M1, M2 ou M3, de acordo com a função, certo? De acordo com a função. Para finalizar, F7 foi selecionada, o que resultou na exibição de um pequeno quadradinho no canto inferior direito da célula, que nós chamamos de alça. Esse quadradinho nós chamamos de alça de preenchimento. Todo mundo lembra da alça de preenchimento, né? Eu falei várias vezes nela. A partir dele, mediante os movimentos de clicar e arrastar, essa célula foi copiada para F8, F9 e F10. Portanto, as fórmulas que aqui estão aqui onde eu estou marcando agora, foram criadas com base na primeira. Nada estranho, tudo como a gente esperava, certo?
Aí o que ele está perguntando? A gente vai ter que tirar de riscar tudo isso. Ele está perguntando o seguinte: as expressões inseridas nas células E8, E12 e F9 foram respectivamente. Aí nós vamos partir para o seguinte, eu vou, claro, para a parte mais simples. O que nós temos aqui, é uma fórmula que pega o menor preço entre as cotações dos fornecedores M1, M2 e M3. Quer dizer, uma fórmula que mostra o menor preço. Poxa, para mostrar o menor preço, ou a gente usa a função mínimo, certo? Ou a gente usa a função menor com índice 1. Porque a função menor exige um índice. Então, vê só, aqui ele está dando a função menor sem o índice, então a letra B está errada. A mesma coisa acontece aqui na letra D. Na letra D, ele está dando o menor, a função menor sem o índice, portanto, a letra D está errada, certo? Sobra aí A, C e E. Como ele está, ou E, como ele está marcando as três da mesma forma, né? Porque ele está perguntando que tipo de fórmula aparecerá em E8. Que tipo de fórmula aparecerá em E8? Bom, E8, cadê E8? Acompanhando comigo, né? E8 é essa aqui, ó. Qual é a fórmula que deve ser colocada aqui? Bom, a fórmula que deve ser colocada aqui é o mínimo, certo? O mínimo de quem até quem, igual, né? Igual mínimo de quem até quem. Desses três aqui. Portanto, de B até D8. De B8 até D8. Pronto. A fórmula, e tem que ser com 2 pontos, certo? Eu quero o menor dos três, ok? Portanto, as alternativas que foram apresentadas, vamos a elas, todas as três alternativas, elas são iguais, portanto, elas estão certas, né? Não tem nada de errado aqui. A gente já sabe, você já sabe que B está fora e D está fora, ok? Aí você pode chegar à seguinte conclusão. Peraí, João, mas olha, ainda tem o seguinte. Ele me pergunta qual é a fórmula que tem que estar em E12. E12 é esse cara aqui. E a gente sabe que E12 é a soma de E7 até E10, certo? A soma de E7 até E10, como você escreveria? Você escreveria assim, ó, igual soma de E7 até E10. Até, com 2 pontos também. Portanto, ó, essa aqui está com ponto e vírgula. A letra E está cortada. Ok? Você está vendo que aqui está certo, portanto, eu tenho entre a letra A e a letra C. Ok? E aí nós vamos ver o seguinte, qual é a função que ele está pedindo extra? A função que ele está pedindo extra, para finalizar, F7 foi utilizada a função SI. Uma função SI. E aí você me acompanha com o meu raciocínio, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar a nossa tela aqui. Nós já sabemos que está entre A e C. Nada complicado. Aí você poderia até dizer, ô João, tá bom até aí, na prova eu chutaria 1 e resolveu. Não, vamos entender, minha irmã, preguiça, vamos entender. Entender o seguinte, vou puxar para cá, tela branca, limpinha para você, vamos colar nossa planilha aqui, certo? Eu queria fazer o seguinte, olha só, me acompanha aqui, eu vou fazer uma coisa aqui, peraí. Não é isso que eu quero, não. Aqui, ok. Pronto, puxei um pouquinho aqui para a gente poder ter o que precisa. O que é que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim, o nosso amigo disse para mim o seguinte. Nessa célula F7, certo? Então aqui é 7, 8, 9 e 10, certo? Nessa célula F7 eu vou fazer uma função SI, certo? Veja só que interessante, o que é que eu quero? Bom, eu quero que aqui apareça M1, certo? Se este valor for igual a este. Quer dizer, se o menor preço for exatamente igual ao preço que está aparecendo aqui, é porque o fornecedor que teve o menor preço foi o M1, certo? Se aqui o menor preço aparecido aqui fosse o que está nessa célula, na C7, então
o que apareceria aqui deveria ser M2. E, finalmente, se o que aparece, se o valor que está contido aqui fosse igual ao valor dessa célula, então o que deveria aparecer aqui era M3. Portanto, eu quero uma função psi que verifique quem é igual ao menor valor. Verificando quem é igual ao menor valor, eu posso dizer se vai aparecer M1, M2 ou M3. Quer ver um teste muito interessante? Um teste muito interessante é o seguinte, vamos lá. Eu vou começar a escrever a função psi. Eu vou começar a digitar a função psi aqui embaixo com vocês. E aí vocês vão me acompanhar, tá? Vamos aumentar o tamanho da fonte, óbvio, porque eu acho que vocês não vão conseguir enxergar. Vamos botar aqui 20. E eu vou fazer o seguinte, igual psi. Ora, se a célula... Então, onde é que começa o meu teste? O meu teste começa se esta célula, que é a célula E7, é igual, por exemplo, a esta célula aqui, B7. Bom, se E7 é igual a B7, mas ele não está perguntando pela 7, tá? Ele está perguntando pela 7? Vamos voltar lá na fórmula, porque aí depois vai ficar me dizendo que ele está perguntando pela 9. Ele está perguntando pela 9, quer dizer, ele está perguntando pelo que aparece aqui. Né? Eu aqui falando da... Tanto faz, só vai mudar o número, né? Mas ele está perguntando o que aparece aqui, qual é a fórmula que aparece aqui, na célula F9. Bom, eu estava analisando a F7, não tem problema. Tudo que eu escrever em F7 terminado em 7 vai valer para F9. Certo? Vai valer para F9 terminado em 9. Então, aqui tem, se E9 for igual a B9, nota que eu comecei, se E7 é igual a B7. Então, tá tudo aqui. Eu vou continuar raciocinando como 7 e depois eu vou chegar na 9, certo? Nem se preocupe, eu vou continuar com a minha linha de raciocínio, tá? Então, vamos lá. Eu quero testar a fórmula que vai ser escrita aqui. Ela quer testar se essa célula é igual a essa. Ok? Então, se B7 é igual... pode ser, se B7 é igual a E7, mas se E7 for igual a B7, o que é que eu faço? Bom, se E7 for igual a B7, então eu vou já escrever o que tá, qual vai ser o valor que vai aparecer aqui. Qual vai ser o valor verdadeiro, porque a gente vai ter que ter um valor verdadeiro e um valor falso. Qual vai ser o valor verdadeiro? Vai ser M1. Eu poderia escrever assim, eu poderia escrever logo desse jeito, se eu achasse interessante. Pronto, eu poderia escrever M1, certo? Mas não é isso que eu quero. Por que não é isso que eu quero? Eu quero apontar para onde está o M1 lá na célula dele. E ele está onde? Onde é que está a palavra M1? Porque ele mandou na fórmula a gente considerar referência absoluta. O M1 está aqui, na célula B6. Então eu vou colocar aqui B6. Certo? Caso contrário, bom, se E7 não for igual a B7, bom, se E7 não for igual a B7, é porque ele é igual a um dos outros dois. Aí eu vou ter que fazer uma outra se, perguntando se E7, por exemplo, é igual a C7. Então, aí acompanhe comigo. Se E7 for igual a C7, então é necessário que a resposta seja isso aqui. Seja o que está em C6. Portanto, se E7 for igual a C7, tem que ser igual ao que está em C6. Caso contrário, a única alternativa que resta é o E7 ser igual ao D7, ou seja, seria o fato do E7 ser igual ao D7. Então, ficaremos iguais a D6. A resposta será o que está escrito em D6, certo? Aí eu fecho esse se, eu fecho de novo. Então, veja só, vamos analisar aqui de baixo, certo? Acompanhe comigo. Se E7 for igual a B7, então verdadeiro, você vai apresentar aqui a mesma coisa que tem em B6. E o que é que tem em B6? O que tem em B6 é a expressão M1, fornecedor M1, certo? Caso contrário, vamos lá, isso aqui é falso. E7 é igual a B7? Não. Então, vamos fazer esse teste aqui, certo? Aí esse teste tem uma outra oportunidade de fazer. E7 é igual a C7?
Ou seja, o que está escrito aqui é igual ao que está escrito aqui? Sim, caso afirmativo, o que vai aparecer aqui é o que está em C6, ou seja, vai aparecer a expressão M2, que é o que está escrito aqui, certo? E se essa pergunta for feita, né, E7 é igual a B7? Não. E7 é igual a C7? Não. Bom, se não é porque o que vai aparecer aqui, o que vai aparecer na célula F6, é o que está escrito em D6. E o que está escrito em D6 é M3. Pronto. Então, nós fizemos um desenho da função si que deve ser utilizada. Obviamente, se você arrastar pela alça de preenchimento para baixo, todas essas células vão evoluir, todas essas células vão se atualizar. E essas células atualizadas, olha só que legal. O 7 vai virar 8, que vira 9, que é a pergunta que ele quer, certo? O 7 vira 8 e depois vira 9, que é o que a pergunta que ele faz. O 7 vira 8 e vira 9. O 7 vira 8 e vira 9. Então vai ficar exatamente como ele pediu. Só que tem um problema. Do jeito como ela foi escrita aqui, esse 6, ó, esse 6 também vira 7 e também vira 8. Esse 6 vira 7 e vira 8. E esse 6 vira 7 e vira 8. Ou seja, esse 6 não poderia, essas três referências 6 não poderiam variar, porque elas estão sempre apontando para essa célula, o título da planilha, ok? Então, o que você faz para que esse 6 não varie? Você faz com que esse 6 fique fixo. E como é que você faz isso? Você bota cifrão, certo? Você colocando o cifrão, né? Vamos lá, colocar o cifrão. Eu vou colocar o cifrão no 6, porque ele não pode variar. Eu vou colocar o cifrão aqui no 6 e aqui no 6. Pronto, essa é a função correta para ser escrita em F7. Ela, quando for arrastada para baixo, ela vai virar aqui o seguinte, ela vai virar 8, 8, 8, 8, ela vai virar 9, 9, 9 e 9. Pronto, essa aqui é a fórmula que vai aparecer. Eita, João, sai daí, sai daí. Essa aqui, que está marcada agora, é a fórmula que vai aparecer aqui, onde ele está me perguntando, certo? João, agora vê só, você colocou cifrão somente no número. E me parece que na questão existe cifrão também antes do B, antes do C e antes do D. Tem algum problema? Não. A pessoa que criou a questão, ela colocou o cifrão. Se colocar o cifrão aí, não vai fazer diferença, certo? Não vai. Eu escrevi a mais simples, a mais rápida de todas as formas de escrever essa questão. Mas se o cara escreve desse jeito, com o cifrão também não afeta em nada. E por que eu não escrevi com o cifrão? Porque, ora, a fórmula começa aqui em cima. Se eu arrasto para baixo, eu vou mudar só de linha. Então, eu vou forçar a atualização apenas nos números, não nas letras, apenas nas linhas, não nas colunas. Então, não é necessário colocar o cifrão antes da coluna, porque ela não vai variar normalmente, porque o arrasto foi para baixo, só para baixo. Se eu arrastasse para a lateral, aí sim, e precisasse fixar, aí sim eu teria que colocar o cifrão antes da coluna. Então, a nossa resposta, como você já sabe, já deve ter chegado à conclusão, ó, está entre A e C, né? Está entre A e C, mas vê só. Se é 9 igual a B9, então cifrão B, cifrão 6. Se é 9 igual a C9, então cifrão C, cifrão 6. Se não, cifrão D, cifrão 6. Pronto. A resposta é a letra A. Qual é o erro da letra C? O erro da letra C é aqui, ó. Se é 9 igual a B9, então você marca C6. Quer dizer, ele está dizendo que se E9 for igual a B9, então você marca C6. Está errado. Se E9 for menor do que B9, for igual a B9, então o que deve aparecer aqui é o que aparece aqui, M1. Como o menor valor que está aqui, é o que está em D9, então vai aparecer cifrão D, cifrão 6. Por isso apareceu M3. Resposta, letra A. Tranquilo? Ok, essa foi uma questão boa, viu? Questão boa de função si. A próxima questão
Essa já é a segunda vez que eu resolvo essa questão, porque a primeira vez foi na aula que corrompeu, né? E aí eu levei mais tempo na aula para resolver ela, tá? Bom, antes da gente começar a questão 102, que a questão 102 talvez passe dessa para a próxima aula, porque ela é bem parruda também. Deixa eu ver se a gente escolhe. Eu posso escolher a gente fazer logo a 103. E aí, na outra aula, eu volto com a 102, porque a 102 é parruda, ela leva tempo, certo? Mas antes da gente começar aqui com a 103 mesmo, que eu sei que vai dar tempo para a gente ver, eu queria dar um alerta a vocês. Se vocês procuram, estão estudando e conhece alguém, ou vocês mesmos têm interesse em fazer concursos policiais, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar de vários estados, Polícia Civil de vários estados, Polícia Legislativa, Polícia do Senado. Então nós temos um concurso, agente penitenciário, nós temos um site próprio para essa finalidade. Esse site é o euvoupassarnapolicia.com.br. Tá? Já foi lançado, já tem curso lá voltado para a Polícia Civil de Pernambuco, para a Polícia Militar de Pernambuco, para a Polícia Militar do Ceará, concursos que já estão com a fumacinha prontos para sair. Tá? Então se prepare com antecedência, com qualidade e com preço acessível. Tá? Toda vez que a gente lançar um curso novo, Eu Vou Passar na Polícia, a gente vai abrir esse curso para os 100 primeiros inscritos com 50% de desconto. O preço promocional é 50% de desconto para os 100 primeiros inscritos. É um negócio absurdo. Então, fica de olho no Eu Vou Passar na Polícia. A gente vai trazer sempre para vocês material de qualidade para vocês estudarem, caso queiram estudar para um concurso policial. E para os 100 primeiros inscritos em cada curso, lançamos um curso, vamos supor, da Polícia Civil de São Paulo. Os 100 primeiros inscritos vão pagar metade do preço. Lançamos para a Polícia Civil do Espírito Santo. Os 100 primeiros vão pagar metade do preço, ok? Fica de olho. Carga horária grande, qualidade natural do Eu Vou Passar, no euvopassarnapolicia.com.br. Vamos voltar aqui para a questão de número 103, porque a 102 vai levar tempo. Olha só. Observe a planilha a seguir extraída do Microsoft Excel 2010. Em sua configuração padrão, considere o caractere ponto e vírgula, que está configurado como separador de argumentos das funções. Porque ele é o separador de funções, o separador de argumentos das funções. Não precisa citar isso, mas é. Certo? Não está errado em citar, mas não precisa. Então, assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula igual soma si B2 até B5, menor ou igual a 20, C2 até C5. Então, é uma análise. Eu vou analisar o seguinte, a soma-si, certo? O que é que faz a função soma-si? Soma-si, ela faz a soma condicional. Ela vai analisar de B2 até B5 valores menores do que 20. Então, ela vai analisar de B2 até B5 valores menores que 20. E, consequentemente, somar os valores numéricos que encontrar de C2 até C5. Então, de C2 até C5, os valores numéricos. Portanto, de B2 até B5, valores menores ou igual a 20. 30 não é, 25 não é, 20 é menor ou igual a 20, sim. 15 é menor ou igual a 20, sim. Portanto, ele vai somar os números que estiverem nas mesmas linhas dos ok aqui, dos que são ok. Portanto, 2.500 mais 900 é igual a 3.400. Resposta letra B. Fácil, rápido, objetivo, função soma-si, a gente já viu. Essa é tranquila demais, correto? Vamos lá. Prosseguindo aqui com a questão de número 104. 104 diz o seguinte. Com base na planilha acima, gerada no programa Excel, julgue o item seguinte. Né? Julgar, certo ou errado, é uma questão do CESP. Para calcular a célula C8, a diferença entre o total medido e o total pago, uma opção de comando a ser digitado é... Então, veja só, o que acontece é o seguinte, eu tenho aqui o total medido, certo? E o total pago, tá aqui. Certo? E aqui está a diferença entre o total medido e o total pago, tá? Essa fórmula foi conseguida como? Bom, total medido menos o total pago é fácil, você faz um soma de B2 até B7, ó, B2 até B7, menos a soma de C2 até C7. Pronto. A soma de B2 até B7 menos a soma de C2 até C7. Exatamente o que ele sugere aqui.
salvo por um erro num espaço que tem aqui, que eu não sei se foi considerado ou não. Foi sim, foi considerado. A questão 104 foi considerada errada e eu digo, ela foi considerada errada por causa desse espaço aqui, certo? Olha só, CESP-UNB, alto grau de sacanagem no sangue, sinceramente. O cara que fez isso, ele fez isso por sacanagem. Só pode, não tem como, minha gente, isso foi sacanagem. Mas fazer o quê? A questão foi considerada errada, tá? E o único erro dessa questão, se você fez em casa e ficou se perguntando, poxa, qual é o único erro da questão? Qual é o erro da questão? O erro da questão é o espaço que está ali entre a palavra soma e os parênteses, sinceramente. Lembrar que toda função, não há espaço, certo? É tudo junto. Toda função, ela vem encostada no parênteses, né? Poxa, que absurdo, né? Fazer o quê? Bom, olha só o detalhe aqui dessa questão da VUNESP, uma questão interessante da VUNESP sobre função si, certo? Questão muito interessante. Observe a planilha a seguir sendo editada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. E aí eu tenho uma planilhazinha básica, certo? Uma planilhazinha simples. E aí é o seguinte. Assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula A3 após ser preenchida com a fórmula igual se A2 menos B1 ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 5. Olha que detalhe engraçado. Eu tenho uma função si que não tem um teste lógico, pelo menos não tem um teste lógico aparente. Uma coisa é você fazer se A2 menos B1 for maior do que 5, ou se A2 menos B1 for menor ou igual a 12, por exemplo. Uma coisa é usar os nossos operadores de comparação aqui. Outra coisa é você fazer simplesmente A2 menos B1, certo? Bom, um detalhe e aí eu não lembro se eu falei para vocês na parte teórica, mas acredito que sim. Um detalhe é que se você coloca uma função si e coloca alguma coisa aqui, por exemplo, se A8, ponto e vírgula 10, ponto e vírgula 5, ou vai aparecer 10 se A8 for verdadeiro, ou vai aparecer 5 se A8 for falso. Sim, mas um detalhe, João, como é que eu posso dizer que A8 é verdadeiro ou falso, se é simplesmente uma referência a uma célula? Um detalhe, vamos fazer isso agora. Até porque eu preciso me lembrar, certo? Para não dizer a você uma coisa que não é realidade. Olha só. Vamos testar aqui, pronto. Olha só um detalhe. Eu vou fazer aqui igual se esta célula aqui, se C4 for verdadeiro, então coloque a palavra verdadeiro, verde. Caso contrário, coloque a palavra falso. Ok? Vamos fechar. E aí, C4 é verdadeiro ou é falso? O que você acha? Mas, João, peraí, aí, o que tem em C4? Bom, C4 tem o valor 2, certo? O valor 2 é verdadeiro ou é falso? Vou dar Enter para mostrar a vocês. O valor 2 é considerado verdadeiro. O valor 800 é considerado verdadeiro. O valor menos 30 é considerado verdadeiro. O valor 0 é considerado falso. Então, a função si, ela deixa claro o seguinte. Se você não faz um teste lógico, vamos dizer assim, como eu diria... Jesus, errei aqui. Se você faz um teste lógico, digamos, não convencional, que teste lógico convencional seria C4 igual a 0, ou se C4 diferente de 0, ou se D4 menos D8 igual a 30. Então, quando a gente usa esses operadores de comparação, a gente já está acostumado com a noção de falso e verdadeiro. Mas quando alguma coisa é escrita aqui, ela é considerada que não tenha operadores de comparação, esses símbolos que comparam, a gente vai ter que entender o seguinte, que 0
é considerado falso. Qualquer outra coisa é considerado verdadeiro. Então, 1, 2, 3, 120, 1.437.000, tudo isso é considerado verdadeiro. Certo? Só resta fazer um teste aqui. Vamos ver se a gente consegue, se eu faço esse teste aqui para vocês. Não vou tirar 0 não, vou botar a palavra casa. Aí quando não é um valor numérico, ele dá erro. Certo? Então, tudo bem. O teste aqui, quando você coloca uma função, ele compara o valor numérico como teste lógico, ok? Bom, esse é o funcionamento da função si. Portanto, se a gente chegar lá... A gente chega, assim, essas besteiras que eu estou fazendo. Se a gente chegar lá... Qual é o teste lógico a ser considerado? O teste lógico a ser considerado é se A2 menos B1. A2 menos B1. A2 menos B1 é 1. 1 é considerado verdadeiro. Certo? Se é considerado verdadeiro, o valor verdadeiro é 3, o valor falso é 5. Então a resposta, letra C. Certo? Todas as outras respostas estariam fora de cogitação. Por quê? Porque na nossa função si, os valores verdadeiros verdadeiro e falso são apenas 3 e 5. Não há outra possibilidade de resposta para essa função. Certo? Portanto, questão número 105, resposta, letra C, 3 é o valor. A gente se vê, se Deus quiser, na nossa próxima aula, onde eu voltarei para responder a questão do número 102, e é grandinha, traz muita novidade. Até lá, se Deus quiser, um abraço, fique com Deus.